Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o inesquecível GP da Inglaterra 2020. Pois foi lá onde Sir Lewis Hamilton venceu com apenas 3 pneus. Já o Leclerc fazia história com aquela Ferrari horrorosa, conseguindo um pódio. E me desculpe se estiver mal enquadrado, ou muito alto ou muito baixo. E também estou testando a nossa nova iluminação no canal. Com essa luz aqui, ó. Forte pra cacete, moleque. Que é isso? Mas é isso, vamos para o vídeo. E lá vamos nós para 2020. Naquele ano tivemos a Covid e ela nocauteou a Fórmula 1, pois tivemos etapas canceladas. A etapa da Austrália foi cancelada pouco antes do TL1. Mas já no mês 7, o famoso mês de julho, tivemos um novo calendário. Ela tinha 17 corridas, com vários países repetindo. E um deles era a Inglaterra. Mas já na temporada, até etapa 7, apenas a Mercedes venceu, pois tinha o temido W11 e até também ilegal. Mas no campeonato, após a Hungria, Sir Lewis Hamilton logicamente liderava. Ele tinha vantagem de 5 pontos por Bottas, que logicamente era o segundo. Max era o terceiro, Norris e Albon fechavam o top 5. Mas após a pandemia, agora vamos para a Inglaterra. Mas antes, na quinta-feira, o mexicano Sérgio Pérez pegou a Covid. E como o Pérez estava fora, o Hülkenberg foi lá, entrou no lugar do mexicano na Racing Point. Então, com o Nico, agora vamos para a Inglaterra. No primeiro treino, já tivemos o Raikkonen rodando e ficando no muro. Já o Giovinazzi rodava e escapava, mas deixava pedaços de pneu na pista. Já na Ferrari, o Vettel não participou da sessão, enquanto o Verstappen foi o mais rápido. Ele fez com 27.4. Mais tarde no TL2, o Albon não perdeu seu carro e por isso escapava, rodava, batia e parava no muro. Já a outra Red Bull ficava revoltado com Grosjean. Já o novato Latifi escapava. E aqui o Stroll foi o mais rápido. Ele fez com 27.2. Já no sábado tínhamos o último treino. E o Vettel fritava o pneu, enquanto a Racing Point escapava. E o capacete do Hülkenberg era todo preto. E aqui o Bottas foi o mais rápido. Ele fez o tempasso de 25.8. Mas após esses treinos temos o quali. Após uma intro fantástica do Sport TV, vimos o Drogovic no pré-quali. Ele estava lá, pois ele fez a pole na F2. E depois mostrava uma entrevista do ainda novo Lando Norris. Hi, I'm Lando Norris. I'm 20 years old. I race for McLaren. I'm from the UK and I live near London. Do I have any nicknames? Lando Bob. It's not even a nickname because it's longer than my name. Signing for McLaren is the thing that's meant the most to me. Zach called me into his office, so I thought I was in trouble, first of all. He told me I was going to be the 2019 Formula 1 driver. I was just like, cool, thanks. I just drive around and I go quick. That's about it. I love doing it, and I think that makes me want to work hard and work with the team well, push my engineers, push the mechanics, push the whole team forward, and then I just can push pedals well and turn the steering wheel well, basically. I don't think anyone in Formula 1's a genius. That's why we're Formula 1 drivers. But for me, it's just normal. Go to the toilet, have something to eat, have a drink, high five, everyone get in the car. But it's about all I do. We get to travel everywhere. It's just enjoyable. It doesn't feel like work. Every minute you do is just good fun. You get to drive a McLaren, both on the racetrack and off the racetrack. You get paid a lot. And girls love it. No, I just focus on myself, just try and have fun, and I set my goals along the way. My favorite thing about life is just getting opportunities to do what you love. I just drive on my simulator, stream on Twitch. That's the goal, is to get over 10,000 subscribers on Twitch. That's one of my few goals in life. Make people happy, make people smile, that kind of thing, but just with all things in life, basically. Mas após tudo isso, vimos o Norris sentado, esperando o carro estar pronto. E ele estava com o seu lindo capacete. Mas tínhamos a luz verde para o quali. Então que um começava. Só quando faltavam 11 minutos, vinham os carros mais rápidos. Hülkenberg foi o segundo. O Gasly era melhor, com 26.6, e assumia a ponta.
Mas atrás, o Stroll era ainda melhor. E logo depois, o Leclerc assumia a ponta. Isso por apenas 5 milésimos. Depois de um minuto, vinham as Mercedes. O Bottas foi melhor que o Lewis. E por isso tinha o melhor tempo. Mas quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados. Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi e Grosjean. Mas com o tempo, quase no fim, o Raikkonen vinha em sua volta. Mas aparecia o Latifi na grama. Mas com o tempo já encerrado, o Giovinazzi melhorava, mas não o suficiente. O mesmo acontecia com Magnussen. E depois o Russell ia para nono, e por isso ia ao Q2. Enquanto Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean e Latifi foram eliminados. E no intervalo entre os Qs aparecia a informação que o Russell estava sob investigação. Isso por causa das bandeiras amarelas. Mas seria investigado após a sessão. Mas depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde. E o Q2 começava. E mostravam o paddock vazio. Só que quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. O Albon foi o primeiro a marcar tempo. Mas atrás, o Max foi melhor que ele e assumia a ponta. Mas o Bottas de pneu médio vinha voando, com setores em 2 erros. E por isso ele fazia o tempo passo de 25.0. E depois vimos que Hamilton perdeu o carro e rodou. Mas o inglês falava que os pneus e o carro estavam bem. E o tempo do Valtteri era mais novo recorde da pista. E depois o Hamilton vinha em outra volta. Mas tínhamos a bandeira vermelha. Isso por causa da brita na curva 7. E quem sujou a pista foi o próprio Lewis. Mas após 8 minutos, a pista estava limpa. E por isso tínhamos a luz verde. E era reinício do Q2. E só quando faltavam 5 minutos, o patrão marcava a sua volta. Ele fazia o segundo tempo. E nesse momento, seriam eliminados Hülkenberg, Russell, Ricciardo, Gasly e Kvyat. E com o tempo já encerrado, o Hülkenberg melhorava, mas ficava em risco. E depois o Ricciardo eliminava o Hulk. Gasly melhorava, mas não o suficiente. O mesmo acontecia com o Gasly. Já o Russell, com sua humilde Williams, era o P14. E por isso era eliminado. Junto com ele também foram Gasly, Albon de Red Bull, Hülkenberg e Kvyat. Mas após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q3 começava. E as Ferraris, que não eram muito boas, estavam lá. Quando faltavam 8 minutos, as voltas eram marcadas. As McLaren tinham voltas e o Norris era o primeiro. Mas atrás o Hamilton vinha com o melhor setor 2. E quando cruzava a linha, ele fazia o tempasso de 84.6. Ele foi quase 2 segundos melhor que o Norris. E essa volta era um novo recorde da pista. Depois demorou, mas Bottas fazia a sua volta. E quando fechava, ele ficava com o segundo tempo. E depois todo mundo ficava no box. Mas com o tempo já encerrado, os carros cruzavam a linha. Mas a transmissão não mostravam as Mercedes. Mas o Leclerc fazia o terceiro tempo, enquanto Hamilton vinha com o melhor setor 2. E quando cruzava a linha, ele melhorava ainda mais o seu tempo, pois ele fazia o 24.3. Mas atrás, o Bottas não melhorava. Então Lewis Hamilton era pole em casa pela 7ª vez. O Bottas chegou perto, mas ficou em segundo. Após o quali britânico, tínhamos o grid formado. Hamilton na pole, Bottas ao seu lado, fila só Mercedes. Verstappen em terceiro, Leclerc em quarto. Norris, Stroll, Sainz, Ricciardo. Ocon e Vettel fechavam o top 10. Após esse sábado, agora vamos para o domingo. Antes da corrida, vimos Hülkenberg no pit wall. Ele estava lá, pois ele não iria largar. Mas depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Hamilton não largou muito bem, e por isso Bottas ia para cima. Ele ficava roda a roda. Na curva 2, Bottas ia para cima, mas o Lewis se mantinha. Logo atrás, o Leclerc passava o Max e ia para terceiro. Mas o Verstappen não desistia, ia para cima e repassava o Monegasco. Na reta, o Leclerc tentava, mas o holandês se segurava. Já lá na frente, o Hamilton abria a volta 2. Mas lá atrás, apareceu Magnussen na brita e sem um pneu.
e por isso tínhamos o safety car. Logo depois vinha o replay e mostrava que o Albon foi para cima do Kevin e por isso mergulhava, mas o toque acontecia. Isso jogava Magnussen para a brita e batia até que bem forte no muro. Depois demorou, mas na volta 5 o safety car finalmente saía e por isso finalmente tínhamos a bandeira verde. O Hamilton relargou bem e seguia na ponta. E como era 2020, logicamente a corrida ia ficar chata. Então a partir daqui eu vou caçar qualquer briga. Na volta 7, o Albon era o primeiro a parar no box. Na 9, o Vettel chegava um pouco no Ocon, mas como era uma Ferrari, logicamente ele não colava no francês. Na volta 12, do nada aparecia uma nuvem branca e uma AlphaTauri toda destruída. E por isso tínhamos o safety car. E com isso, metade do grid foi pro box. Mas os top 6 não paravam e seguiam na pista. E depois vimos que o Kvyat perdeu o carro sozinho. E por isso, esse bagre batia forte no muro. E praticamente acabava com o carro. E já lá no box, as Mercedes paravam. E faziam o famoso double stack. E depois, quem faltava, parava no box. E depois vimos o Kvyat muito triste com ele mesmo. Pô, Kvyat, qual foi, moleque? E depois demorou muito mesmo. E só na volta 18, o safety car finalmente saía. E tínhamos finalmente a bandeira verde. O Hamilton largou bem de novo. E de novo seguia na ponta. Mas lá atrás tinha um mini caos. E atrás do Leclerc tinha a Haas do Grosjean. E na reta tinha uma briga entre as McLarens contra o Ricardo. E terminou com o Daniel perdendo as posições. Na reta seguinte, o Norris ia para cima do Sainz. E na Copse ele ia por fora. Mas ele apenas escapava. E depois vinha a informação que o Albon era punido com 5 segundos. Isso por causa dele causar uma colisão. Na 22, o Sainz chegava, mas o Grosjean segurava. Mas depois não tinha como. Na volta 27, o Hülkenberg dava entrevista pra Globo, enquanto na pista tinha uma briga louca entre Stroll e Ocon, e terminou com um lance na frente. Já na 34, o Max soltava essa pérola. Remember to drink, TV, remember to drink. Aqui. E você, já tomou água? E só na volta 37 foi quando o Grosjean finalmente parava no box. E na volta seguinte, o Vettel perdia a posição pro Gasly e por isso ficava fora dos pontos. Na volta 42, Max fazia a melhor volta do nada. E depois da corrida ficou uma paz. Só na 43, a disputa entre Ocon e Stroll era a única que estava abaixo de 1 segundo. E depois mostrava o gráfico de pneus desgastados. E o pior era o pneu dianteiro direito. E só na volta 47, o Ocon passava o Stroll. E na volta seguinte, o Raikkonen aparecia com a dianteira quebrada. E na volta 50, a sacanagem começava. E o Bottas começava isso, pois ele tinha o pneu furado. E por isso Max ia de boa e passava o finlandês. Então ia para segundo. E lá atrás, o Albon passava o Vettel e ia para P11. Enquanto o Bottas sofria com o pneu quase no aro realmente. E depois mostrava que o pneu esquerdo do Hamilton estava com apenas 10%. Enquanto Max entrava no box, ele parava e colocava os macios. E depois demorava, mas o Bottas finalmente parava. E quando saía, ele voltava em 12º. Enquanto lá na frente, Hamilton abria a volta final em Silverstone. No setor 1, Hamilton estava tranquilo. Mas lá atrás, outro pneu estourava. E agora era do Sainz. Ele era o 6º colocado. Mas logicamente, cairia lá para trás. Lewis Hamilton tinha seu pneu furado. E nesse momento, a diferença para o Verstappen era de 30 segundos. O inglês ia lento, mas fazia a Meredith Beckett. Enquanto a vantagem ia para o espaço. E caía para 20 segundos. O Lewis estava na reta, enquanto o Max vinha voando. Na volta 15, a diferença caía para 15 segundos. Mas o inglês seguia firme, enquanto o Max tentava chegar nele. Na curva seguinte, o Hamilton travava o pneu, mas conseguia fazer a curva. E com o pneu quase saindo, ele fazia a última curva. Então, de forma sensacional, Lewis Hamilton cruza a linha e vence o GP da Inglaterra de 2020. Isso com apenas 3 pneus.
Verstappen tentou chegar, mas ficou em segundo. Leclerc fez um milagre e chegou em terceiro de Ferrari. Enquanto lá atrás, Bottas batalhava. Ele até ia por fora, mas Vettel se segurava e se mantinha na frente do finlandês. E depois vimos o pneu do Hamilton parado. E quando o Lewis chegou no parque fechado, ele vinha sem um pneu. E quando saía do carro, ele fazia uma imagem de surpreso, de não acreditar no que acabou de acontecer. E logo depois, viu o pneu esquerdo todo ferrado. Após esse final maluco, o Hamilton foi o Hamilton. E por isso conquistou seu 7º e até agora último título. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Vemos segunda-feira com mais vídeo nesse canalzinho. Provavelmente vai ser um vídeo sobre o Sainz em Singapura 2023. Onde o espanhol deu masterclass na estratégia. Porque, meu amigo, que corridaço do espanhol. Mas é isso, até esses dias. Falou e fui.